a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui, primeiro culto de 2024? Você já abraçou quem está perto de você? Diga bom dia, que bom ver você aqui. Dê um abraço em 3, 4, 5, 10 pessoas perto de você. E a primeira pergunta que eu faço toda abertura de ano, você já olhou bem para essa pessoa que está perto do seu lado? Dê uma olhadinha para ela de novo, dê um sorriso. Pergunte para ela, você está mais magro ou é impressão minha? Pergunte para ela, hein? Depois desse final de ano, dessa correria, gente, que felicidade receber todos vocês. Nosso primeiro culto, primeiro domingo de 2024 aqui no Templo Central. Segunda celebração dessa manhã, é sempre um privilégio recebê-los aqui. Hoje nós temos a alegria de abrimos no último domingo um trimestre novo, uma nova série de estudos do livro de Jó. Hoje nós vamos estudar a segunda lição, vamos dar uma olhadinha no diálogo que existe, capítulo 3 ao capítulo 31. Mas como o último domingo foi um domingo já em época de passagem de ano, tudo, e para a gente entender bem esse trimestre, tem aí a capa da lição anterior, Rubens? Coloca para mim. Hoje eu vou fazer duas em uma, para a gente conseguir pegar todo o circuito, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha na primeira lição que fala, capítulo 1 e 2 de Jó, o ataque de Satanás a Jó. E nós vamos fechar com a segunda lição também, que vai do capítulo 3, pode colocar aí a segunda lição, até o capítulo 27, eu acho, 31, perdão, os diálogos entre Jó, Elifaz, Bildade e Jofar. São 31 capítulos nessa manhã, então vou precisar de graça de Deus para ser bem conciso no tempo, mas de um dos livros que se apresenta ser um dos livros mais deprimentes da Bíblia, se não fossem os últimos capítulos. De vez em quando a gente descobre que a nossa vida, ela pode parecer deprimente, difícil no caminho, mas fique tranquilo que Deus está construindo algo poderoso na sua história. A gente só sabe o que vai acontecer quando chega no final, e a história de Jó testifica exatamente sobre isso. Então hoje nós vamos ler capítulo 19, do versículo 1 ao 27, quero que você abra comigo, isso, do versículo 1 ao 27, e eu vou fazer algo diferente com você hoje, tá? Por questão de tempo, nosso tempo é muito curto para cumprir 37 capítulos, mas eu quero ler o versículo, capítulo 19, perdão, versículo 21 ao 29, para a gente enxugar um pouquinho hoje. Quero pedir licença ao nosso comentarista do nosso trimestre, nós vamos dar uma olhadinha e ler um trecho menor, versículo 21 do capítulo 19, vamos ler até o versículo 29. Nossa verdade prática diz: a fé de Jó era algo impressionante, mesmo acusado pelos amigos de pecado oculto, a sua confiança no Senhor continuou inabalável. Nós vamos ver hoje como as pessoas às vezes processam o que Deus está fazendo na nossa vida. O interessante da história de Jó é que Jó passou por algo muito difícil e Jó nem sabia o porquê estava passando por tudo aquilo. E mesmo assim as pessoas, os amigos, entre aspas, de Jó, chegaram. E a gente vai descobrir que nós também nos encaixamos dentro de uma dessas categorias. Quando a gente julga, quando a gente não entende o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. E a gente vai se identificar na vida de Elifaz, de Bildade e de Zofar, que eram amigos que foram procurar Jó nesse momento de muita dificuldade. Jó 19, versículo 21, em uma só voz, compassados. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ver-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Dê um glória a Deus, tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, hoje então nós vamos olhar desde o início do versículo do capítulo 1 até o capítulo 37, vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler aí vários versículos. Quando eu olho, gente, a história de Jó, eu lembro um pouco
do ofício que eu escolhi e tive por chamado, que é o ofício pastoral. Eu amo pastorear, amo servir a Deus nessa igreja, nesse lugar, juntamente com todos vocês. E quando eu olho para a minha vida pastoral, para a minha jornada, eu acabo descobrindo e avaliando como nós experimentamos todos os aspectos da vida. Quem trabalha com pessoas, não só na igreja, mas você lidera, você é uma pessoa aberta a relacionamentos, a cuidar de gente, que deveria ser o nosso chamado aqui na terra, a gente descobre que nós andamos e olhamos e passamos por todas as fases que uma pessoa vive na vida. No meu caso, na experiência pastoral, eu percebo, pastor Cristian, como a gente acompanha gerações. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho 15 anos de ministério pastoral direto, liderando igreja, mais de 20 anos, vou completar esse ano 20 anos de ordenação pastoral, e eu fico olhando para a minha própria vida, pastoreando em São Paulo, e agora 5 anos aqui no Tempo Central, e eu observo, por exemplo, adolescentes que eu vi crescerem na igreja, participei um pouco do discipulado, da formação deles. Agora esses adolescentes namoram, eles noivam, constituem uma família, e aí eu tenho a oportunidade de celebrar esse casamento. O tempo passa e agora esses jovens, eles geram filhos, e a gente como igreja apresenta essas crianças aqui no altar. Essas crianças começam a crescer, aceitam a Jesus, e a gente vai participando de várias fases da vida das pessoas. Quando a gente participa de várias fases, obviamente, a gente percebe que a vida não é feita só de alegria e de conquista. A gente descobre que existem momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos onde nós não temos todas as respostas para suprir o coração das pessoas. E no meu caso, com 15 anos de ministério, eu consegui talvez pegar um espectro muito pequeno da vida das pessoas. Mas, por exemplo, pastor Samuel com 42 anos, pastor Firmino já com décadas de ministério. Eu tenho certeza que teve gente que o pastor Firmino aqui nessa igreja viu nascer, apresentou, depois ele aconselhou, casou essas pessoas, apresentou os filhos, casou os filhos de alguns de vocês. Por quê? Porque a gente descobre que o tempo vai passando e você participa de várias fases da vida das pessoas que você pastoreia. E quando a gente participa de todas as fases, tem o casamento, tem o dia de apresentar a criança, tem o dia de orar pelo carro novo, de apresentar a casa nova, mas também tem o dia do sofrimento, tem o dia da morte, tem o dia da enfermidade. E quando a gente pensa em morte, enfermidade, no sofrimento do ser humano, a gente descobre que existem algumas coisas da vida que nós não temos todas as respostas. Gente, sofrimento e morte é algo muito paradoxal. Eu fico olhando para a minha própria vida e eu percebo alguns casos de pessoas que inesperadamente partiram do nosso meio. Gente nova, gente com saúde, gente que estava bem, de repente essas pessoas foram embora subitamente. A gente percebe outras pessoas que às vezes a própria família até quer que Deus recolhe e leve, porque o sofrimento aqui na terra é um sofrimento muito grande. E todas elas são situações difíceis a qual nós não temos todas as respostas. Durante a pandemia, eu lembro que nós eu cheguei a fazer, quando tudo parou, eu consegui ter uma permissão para entrar nos cemitérios, e eu cheguei a fazer 5 sepultamentos de membros dessa igreja em um dia só. Imagine só, quando terminou aquele dia, eu estava destroçado, eu não tinha mais o que falar, o que entregar, meu coração rasgado. Por quê? Porque a gente não consegue às vezes processar tanto sofrimento, tanta dificuldade. Por que pessoas boas ficam doentes? Por que pessoas que são justas, piedosas, que cumprem um propósito aqui na terra, passam pelo que Jó passou? E por que gente que não tem nada a oferecer ao mundo ao seu redor, e a gente conhece, a gente vê na mídia, em outros lugares, ficam doentes, passam por um tratamento, se recuperam, enquanto gente boa que nós conhecemos morre e passa por sofrimento? Você já fez essa pergunta alguma vez? Mesmo que todos os seres humanos eventualmente vão morrer, porque só existe um que morreu, ressuscitou e continuou vivo, e o nome dele é Jesus, e ele está presente conosco nessa manhã, mas fora ele, todos eventualmente vão passar por esse momento da morte. O que muita gente me pergunta é: pastor, como é que tu consegues ver todo esse sofrimento e continuar sendo pastor? Como é que tu consegue processar tudo isso que acontece no meio do corpo de Cristo, da igreja que tu pastoreias, e continuar servindo a Deus? E a resposta que eu tenho para dar é: se eu não fosse pastor, eu não conseguiria processar tudo isso.
A única razão que eu consigo processar, e você consegue, é por causa do que eu sei pela palavra, de quem eu conheço que Jesus é, e eu posso dizer, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e em breve ele se levantará sobre as nações. Há um local em Jesus, onde todas essas perguntas do nosso coração, elas são respondidas, e a vida é assim, a vida é cheia de perguntas. A vida é cheia de questionamentos, coisas que às vezes nós sabemos responder e não sabemos responder. E quando a gente olha para o livro de Jó, e nós teremos 4 lições, vamos ter 4 domingos, o mês todo, olhando o livro de Jó. O livro de Jó, gente, é o livro que mais tem perguntas em toda a Bíblia. O livro de Jó, ele registra, se você quiser anotar, 330 perguntas em 42 capítulos. É o livro que mais tem questionamento em toda a Bíblia. Um exemplo para você, Gênesis, que é um livro também paradoxal, o livro da criação, o livro da queda do homem, é um livro que tem somente 160 perguntas. O livro de Mateus, que é um livro voltado para explicar a deidade de Jesus aos judeus, tem 150 perguntas. O livro de Salmos, que é o livro mais longo em conteúdo da Bíblia, ele tem 160 perguntas, mas o livro de Jó, com 42 capítulos, tem ao todo 330 perguntas, e a razão que o livro de Jó é o livro que mais carrega questionamentos na Bíblia, sabe qual é? É porque Jó fala do sofrimento humano. Jó fala de luto, Jó fala de tragédia, Jó fala de dor. Eu sei que talvez você não tenha vindo aqui nessa manhã para ouvir falar sobre isso, mas a Bíblia também tem resposta sobre isso, porque nada na vida gera mais pergunta e mais porquês do que sofrimento e do que luto. É quando nós olhamos uma história e nós perguntamos, por que está acontecendo isso? Por que é assim com essa pessoa que é justa e essa pessoa que é correta? E Jó é um livro que vai além disso, porque Jó, ele desafia o senso comum de várias formas. Primeira maneira que Jó desafia o nosso senso comum, é que o livro de Jó, ele traz um enredo e uma história que não é aquilo que nós esperamos da vida. Todos nós gostamos de ver histórias de sucesso. Histórias onde Deus pega alguém, tira do nada, constrói, essa pessoa vence, prospera, se torna inspiração para as pessoas. Agora no fim do ano, eu peguei minhas crianças, e todo fim do ano a gente tem alguns filmes, o playlist de Natal, né? E nós assistimos o Esqueceram de Mim, né? O Joãozinho está aqui na frente e ele sabe, igualzinho, bota a mão aqui e grita, né, Joãozinho? O Esqueceram de Mim. E aí a gente assistindo o filme, tinha ali do lado a história da família Buscapé. Quem já assistiu o filme da família Buscapé? Você lembra da história, né? Daquele homem que estava um dia furando lá no seu campo, aí ele encontrou o petróleo lá, o óleo começou a fluir, e esse homem ficou rico, agora ele foi para a cidade, e todo mundo gosta de assistir uma história onde alguém sai do nada, cresce, constrói, chega em algum lugar, mas é muito difícil a gente assistir uma história onde alguém já tem tudo, tudo funciona, tudo é perfeito, e agora essa pessoa degringola e chega num lugar aonde ela não tem absolutamente nada. E no caso de Jó é pior ainda, porque a Bíblia descreve Jó numa situação tão precária, aonde Jó não tinha nada, ao ponto de pegar um caco de cerâmica velha do chão e começar a raspar e tirar a sua própria pele e o pus que estava sobre o seu corpo. Então, primeira coisa, Jó apresenta o oposto do que se espera da vida. Segunda coisa, quando a gente olha um pouco o livro de Jó, Jó é um livro que impressiona a gente. Por quê? Porque uma parte da história de Jó, Jó não sabe o que está acontecendo. E aqui é importante a gente colocar o que está passando, porque Jó passa por um momento de sofrimento, e nem Jó sabe o porquê que ele está passando pelo sofrimento. E a gente vai descobrir agora os amigos de Jó se apresentando, e cada um querendo apresentar uma resposta e uma explicação para o sofrimento que você está passando. Posso dar um conselho para você nessa manhã? Abrindo essa lição, deixa de ficar procurando problema, explicação dos problemas do outro. Abrace, ame e cuide de quem está ao seu redor. A gente vai descobrir que nós estamos num mundo onde todo mundo quer ter uma teoria, todo mundo quer ter uma explicação, uma fórmula de causa e efeito. Não, você fez isso, agora isso está acontecendo. Você agiu dessa forma, agora está aqui o resultado. Você não fez isso e agora a colheita está chegando, meu amigo. Nosso Deus é misericordioso, poderoso, e Ele cuida de nós todos os dias. Então a gente vai descobrir que tem coisas que acontecem e a gente não sabe o porquê, e nem vamos ficar sabendo, porque Jó não ficou sabendo todas as coisas, e que tem gente que quer dar teoria para aquilo que nós estamos passando. E por fim, o que mexe mais com o nosso coração é porque o que acontece com Jó é injusto. Jó era um homem bom,
um homem reto, piedoso, o próprio Deus dá testemunho de Jó. E eu olho para um livro como esse e nem eu consigo entender como é que Jó teve que passar por tudo que ele passou. Um dia perguntaram para C.S. Lewis, por que os justos sofrem? Sabe qual foi a resposta que ele deu? Por que não, se todos sofrem? Por que não, se quem conhece a Deus talvez seja a única pessoa preparada para poder passar pelo sofrimento? E Jó, gente, aguentou muita coisa. Meu Deus do céu. Se você parar, eu quero desafiar você. Leia pelo menos essa semana, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Jó. É uma loucura o que Jó teve que passar. O livro começa descrevendo quem era Jó, o que ele tinha, o que ele construiu. A Bíblia relata que Jó tinha 10 filhos. Resumindo a história para você, ele tinha 10.000 cabeças de gado, dos melhores que haviam naquela época. Para hoje, para muita gente, isso não faz diferença. Numa época onde não havia moto, onde não havia transporte, onde um camelo valia muito dinheiro, a Bíblia diz que juntando tudo, Jó tinha aproximadamente 10.000 cabeças de gado, tudo dando certo, tudo do bom e do melhor. Mas no capítulo 2, versículo 8, olha só como é que chega a história de Jó, em 2 capítulos só. De um homem poderoso, próspero, um homem inspirador, um homem onde tudo dava certo. Olha o que acontece na história de Jó. Jó capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Versículo 9, o próximo versículo diz assim: então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o Deus que deu tudo o que você tem e te prepara para morrer, porque não existe nada melhor nessa vida para você. O que o escritor de Jó está querendo descortinar para mim e para você? E o pastor Samuel ministrou isso há uma semana atrás, e praticamente a aula toda dele foi em cima somente desse ponto. O que o escritor está tentando dizer? Ele está tentando desconstruir a narração errada de que pessoas justas não sofrem. Atenção para isso. Esse ponto é um ponto sensível, é um ponto que muita gente não está disposta a ouvir, mas boa parte do livro de Jó se devota a mostrar para mim e para você que pessoas boas sofrem. Sofrimento faz parte da vida. Luto faz parte da vida, dor faz parte da vida que nós temos que trilhar aqui ao longo dessa terra. E é importante a gente trazer isso para o contexto de igreja, porque hoje existem igrejas, existem doutrinas, existem conceitos sendo formados em volta da fé, dizendo: olha, se você tiver fé, você não vai sofrer. Se você tiver fé, você não vai ficar doente. A força da fé é capaz de virar todas as coisas. E detalhe, eu creio na força da fé. Eu creio que a fé abre portas, que a fé cura, que a fé levanta os enfermos, que a fé opera prodígios. Mas a fé jamais viola a soberania de um Deus que sabe o que é melhor para mim e para você, e que no fim da história Ele se levantará sobre as nações. E esse é o grande detalhe da história de Jó. A história de Jó é uma história interessante, que é uma história muito antiga. Pastor Itamar ministrou aqui no culto das 7h30. Jó, ele é um contemporâneo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jó viveu aproximadamente na mesma época. É uma das histórias mais antigas que nós temos registradas na Bíblia, talvez ali paralela com alguma coisa que a gente enxerga e escuta no livro de Gênesis. E alguém pode perguntar: pastor, como é que a gente sabe que a história de Jó foi uma história que aconteceu de maneira contemporânea aos patriarcas? Primeiro, se você quiser anotar, primeiro é que a riqueza de Jó no livro é contada pelo gado que ele possuía, e não pela terra e não pelo ouro e prata que ele tinha, o que é um costume já de tempos mais para frente. Segundo, não há no livro de Jó nenhuma referência à lei de Moisés. Talvez porque Moisés ainda não houvesse nascido, a lei não houvesse sido escrita, então não há nenhuma menção à lei de Moisés. Outro ponto, naquela época, o próprio Jó oferecia os seus sacrifícios. Não havia um sistema sacrificial que foi também criado por Moisés, entregue por Moisés. Então aconteceu antes que Moisés. Outro ponto do livro de Jó: não existe nenhuma menção ao povo de Israel, à terra de Israel. Por quê? Porque provavelmente Israel não havia sido formado ainda como nação naquela época. E por fim, o que é um dos argumentos mais fortes, é que o nome usado para descrever Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o mesmo nome que é usado para descrever na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então nós entendemos por isso que o livro de Jó é um livro contemporâneo. A história aconteceu paralelamente à história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a história de Jó é uma história muito interessante. Não sei se tem aí tem como colocar o sumário aqui na tela para mim, por favor?
Quem gosta de literatura, de poesia, talvez se identifique um pouco mais com isso, porque o livro de Jó, embora seja um livro antigo, é um livro que traz uma construção muito lógica e muito atual. Por exemplo, a gente vai ver aqui, capítulo 1 e 2, o ataque de Satanás a Jó, é o que nós chamamos de prólogo, né? Quem trabalha com peça, gosta de teatro, o que é o prólogo? O prólogo é a introdução, é a base, é o que lança os fundamentos. Então a gente vai perceber que o livro de Jó, ele é dividido em 4 sessões. Primeira sessão, o prólogo, a introdução. Quem era Jó? O que ele possuía? O que aconteceu na sua vida? E a gente vai descobrir que aqui no capítulo 40 e 42, no fim, nós temos o epílogo, que é a conclusão. Ou seja, a gente vai ter uma introdução de 2 capítulos, a gente vai ter toda uma história que se desenrola, e no capítulo 40 ao 42, em 3 capítulos, a gente vai ter a conclusão e o que aconteceu na vida de Jó. Agora, no meio de tudo isso, nós temos o que nós chamamos de diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa entre 2 pessoas. A gente vai ver os amigos de Jó respondendo aos problemas que ele teve. Então a Bíblia fala desse homem aqui, Elifaz, Bildade e Zofar. São homens que chegam tentando de alguma maneira acalentar, tentando cuidar de Jó, mas a gente vai olhar daqui a pouco o que eles disseram. E nós temos, depois do diálogo, nós temos um monólogo, que são o discurso de Eliú e a manifestação do próprio Deus a Jó. Agora, o que é interessante? Além dessa construção, que é muito moderna e erudita, que o livro de Jó traz, por cada ponto desse, existe um ponto mais profundo. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, o ataque de Satanás a Jó, a gente vai olhar, e eu não tenho tempo hoje, estou cobrindo 37 capítulos, não vou poder entrar em todos os detalhes, mas a gente vai olhar aqui nessa primeira parte, o significado do sofrimento físico e mental que o ser humano é capaz de passar. A gente lê esse texto e a gente não consegue imaginar o tamanho do sofrimento que uma pessoa às vezes é capaz de passar na vida. E no capítulo 1 e 2, pode deixar o anterior lá para mim, por favor? A gente vai ver a Bíblia falando sobre isso. E tem um outro ponto aqui no capítulo 1 e 2, que é um ponto também interessantíssimo. Eu gostaria de ter mais tempo de falar sobre ele, mas é o ponto que apresenta uma realidade espiritual paralela à realidade terrena. Capítulo 1, você vai perceber que a Bíblia fala do que acontece aqui na terra. Jó era um homem rico, um homem próspero. Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens, 3 mulheres. Jó tinha 10.000 cabeças de gado. No capítulo 2, a história toda se repete como se Deus pegasse a câmera da terra e agora levasse para a eternidade, para o mundo espiritual. E aqui está a grande lição do capítulo 1 do capítulo 2. Existem coisas que acontecem no mundo espiritual que interferem diretamente o que acontece aqui na terra. Vou repetir. Existem coisas que acontecem em locais espirituais que interferem diretamente no que acontece aqui na terra, e eu e você nem sequer temos conhecimento. Tanto coisas como Jó, porque a Bíblia diz que lá no mundo espiritual acontece um diálogo entre o diabo e Deus, e a gente tem toda a história onde Jó é testado, onde Jó é refinado, onde Jó vence o teste, e no final Deus restitui em dobro tudo que ele tem. Mas nós também temos histórias que eu e você não sabemos, onde Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, onde a boca da cova se fecha, onde o acidente não acontece, onde o homem sanguinário não chega, porque no mundo espiritual foi dada uma ordem que se reverbera aqui na terra, em seu favor, em favor da sua família. Nós temos o que acontece no mundo físico, no mundo espiritual. Nós temos novamente aqui, e aqui no capítulo, nessa parte 2 aqui, nos diálogos, eu diria, na pressão mental que a pessoa é capaz de passar. Porque aqui a gente vai ver amigo após amigo, condenando, batendo em Jó, indo para cima de Jó. A gente vai ver Deus consolando Jó aqui no monólogo, e no final a vitória total e a restauração que Deus dá para Jó, quando Deus restitui tudo que Jó perdeu ao longo dessa jornada. Se você está comigo, dê um glória a Deus bem forte, para saber que você está acompanhando. Então abra comigo sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, só para a gente construir o fundamento. Vou correr aqui para usar com sabedoria o meu tempo. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, tá bom? Para quem não conhece, Uz fica do outro lado do Mar Morto, fica no sul do que hoje é a Jordânia. É mais uma evidência que esse livro foi escrito na época dos patriarcas, porque naquela época essa terra era chamada de Uz. Fica diretamente à direita de onde é a faixa de Gaza. Tem a faixa de Gaza, deserto do Negev,
Mar Morto, do outro lado, na Jordânia, a terra de Uz. Então a gente tem aqui o local onde esse homem chamado Jó vivia. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse texto aqui é um texto muito característico de Jó. A Bíblia não está dizendo que Jó era um homem perfeito, atenção para isso. O que a Bíblia está dizendo é que Jó era um homem de moral e de integridade. Jó era um homem que era reconhecido por isso. Então por isso que a Bíblia diz, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal. Versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Quando a Bíblia diz que Jó era o maior de todos do Oriente, a Bíblia não está dizendo que Jó era o homem mais rico do Oriente, e nem a Bíblia está se referindo ao porte físico de Jó, que Jó era o maior do Oriente, não. O que a Bíblia está dizendo aqui, quando diz que Jó era o maior, é que o nome e a reputação de Jó tinham peso. Jó era um homem extremamente rico, Jó era um homem extremamente próspero, mas além da sua riqueza e da sua prosperidade, o que tinha peso era a sua integridade e o seu caráter. Aonde Jó chegava, o nome dele tinha peso. A presença de Jó tinha peso. A palavra de Jó tinha peso, e isso a Bíblia diz. O nome que mais tinha peso, a palavra que mais tinha peso, integridade naquela época e reputação, era a palavra de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, e a gente vê toda essa organização poética, prólogo, epílogo, monólogo, diálogo, muita gente tende a dizer, não, Jó é um personagem fictício. Jó é alguém que foi escrito ali de maneira poética, e muito pelo contrário, Jó foi um homem real. Jó foi um homem de carne e osso, como eu e você, e a Bíblia descreve, por exemplo, o profeta Ezequiel compara ele a Noé, compara ele a Daniel. No livro de Tiago, o pastor Itamar pela manhã falou isso um pouco mais, vou ter que correr, mas a Bíblia fala da perseverança de Jó, da paciência de Jó, de um homem que venceu todos os obstáculos. Versículo 6 do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, olha só essa conversa. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Esse texto aqui fala muita coisa, gente. Esse livro é um livro tão rico, tem tanta coisa boa. Primeira coisa, esse livro fala, e essa passagem, que Satanás não é onipotente e onipresente. Que Satanás não faz tudo aquilo que ele deseja fazer. A gente às vezes olha para o que acontece na nossa vida, Senhor, segura a fúria do inimigo, e Deus está dizendo para você, se não fosse eu segurando, você já estaria fulminado e consumido, mas eu estou segurando a fúria do inimigo, porque ele não faz aquilo que ele deseja fazer com você. Ele está seguro. Existe um limite, existem barreiras até onde ele pode chegar. E a gente às vezes tem a tendência de achar que o diabo está olhando só para a gente, né? Talvez um demônio, talvez uma hoste demoníaca, mas gente, o diabo tem mais o que fazer, com todo respeito. Às vezes a gente acha que tudo na nossa vida, né? Porque o diabo está me perseguindo, porque o inimigo está atrás de mim. Primeiro que o diabo não é onipotente, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Ele tem uma rede de demônios que o atendem e o servem, mas ele não pode fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. E a gente vai descobrir porque a mão de Deus impede, e ele tem uma submissão a Deus. Versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó de balde, teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe? Ou seja, acaso ao redor dele não existe uma cerca de proteção? Eu vim aqui te dizer nessa manhã, ao seu redor existe uma cerca de proteção. Se o diabo pudesse fazer o que ele quer fazer, ele já teria arruinado a sua vida. Ele é como um leão ao teu redor, esperando uma brecha, mas ao teu redor existe uma cerca de proteção, ao redor de você e da sua família. O texto está dizendo, acaso não o cercastes, a ele e a sua casa com tudo quanto tem, a obra da sua mão abençoaste, e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Versículo 11, estende porém a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face.
Nós temos aqui uma informação, atenção, esse diálogo entre Satanás e Deus que acontece nas regiões celestiais, Jó não sabe de nada disso. Jó não está nem aí, Jó não entende o que está acontecendo naquele momento. Satanás está acusando aqui Jó de ser um mercenário, está dizendo: Senhor, Jó te serve porque tu dá tudo para ele. Jó te serve porque ele é próspero, olha a casa dele, olha os filhos dele, tudo que ele toca dá certo, prospera, vai para frente. Agora tem um detalhe, me permite tocar no que ele tem, e eu garanto para ti que com a boca dele ele vai te blasfemar e vai te resistir na tua cara. Deus vira para Jó e fala: Jó, tá certo, em tudo que ele tem, tu podes tocar, só tem uma coisa: a vida de Jó está guardada na palma das minhas mãos. Se eu fosse você, eu dava um brado de glória a Deus nessa manhã. A sua vida está guardada nas mãos do Senhor nessa manhã. Às vezes a gente fica olhando: acabou a minha vida, perdi o emprego, perdi uma casa, perdi um bem. A coisa mais importante, você está respirando nessa manhã, seu coração está batendo, não precisou ligar a tomada da corda, é porque Deus te sustentou, te guardou, te trouxe aqui nessa manhã. A sua vida está guardada nas mãos do Senhor. Deus diz para Satanás: Satanás, toca em tudo que ele tem, mas há uma cerca, ou seja, tu não fazes aquilo que tu queres fazer. A vida dele, quem guarda sou eu. Não toca na vida desse homem chamado Jó. Você vai ler o texto e vai descobrir que existem 3 ondas sucessivas que atacam a vida de Jó. Primeira, ele perde todo o seu gado. A Bíblia diz que chegam homens salteadores, abrem a porta, o gado todo vai embora. Segundo, ele perde todos os seus servos. E terceiro, um atrás do outro sucessivamente, Jó perde todos os seus 10 filhos. Dá para imaginar isso, gente? Não dá. Não tem como imaginar um negócio desse. Uma coisa dessa já deixaria você cambaleando o resto da vida, né? Tem gente que quebra uma empresa, nunca mais se levanta. Tem gente que às vezes alguém rouba o carro, conhece alguém assim, o cara comprou um carro novo, o bandido vem, rouba o carro dele, ele nunca mais encontra felicidade, teve uma dificuldade. Nós temos um homem que perdeu aqui seu gado, perdeu todos os seus servos, e agora de uma vez só, perdeu todos os 10 filhos que ele tinha, e a única coisa que ele tinha até esse momento, era a sua saúde, que também seria tocado por Deus, e a sua esposa que estava com ele. E que esposa Jó tinha, hein? Imagine só a esposa de Jó, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que a gente vai descobrir? Esse é o capítulo 1. Capítulo 2 para frente, e eu estou aqui correndo para a gente chegar no capítulo 3, a gente vai ver agora o diabo tocando na saúde de Jó. Porque ele diz: olha, pele por pele, vida por vida, o homem vai dar tudo o que ele tem pela sua saúde. Então a gente vai descobrir agora. Satanás toca nas posses de Jó, Satanás toca na família de Jó, e agora ele tem a última barreira, que é a própria saúde. Do capítulo 2 para frente, a gente descreve tudo isso. E tem alguns textos que são bem característicos, né? E me desculpem pregar de maneira gráfica, isso aqui é a Bíblia. Capítulo 2, versículo 7 e 8, Rubens, por favor, se tu puder me ajudar aqui. A Bíblia começa a descrever a condição física que Jó se encontra, né? Capítulo 2, versículo 7 e 8, seu corpo inflamado e coçando. Olha o que diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para quê? Para se raspar, para limpar tudo aquilo. Capítulo 7, versículo 5, por favor. Ele começa a falar de larvas que começaram a nascer em úlceras que brotaram na sua pele. Capítulo 7, versículo 5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo se supura. Capítulo 30, ele fala de dor nos ossos, que é uma condição conhecida hoje como osteopatia, que os ossos começam a doer, uma coisa horrível que acontece. Capítulo 30, versículo 30, se puder colocar para mim: a sua pele necrosando e se escurecendo, enegrecida me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Capítulo 7, versículo 14, agora a mente de Jó e as suas emoções sendo atacadas, tendo sonhos e alucinações. Isso aqui é a Bíblia dizendo, 7,14. Então me espantas com o quê? Com sonhos, e com visões me assombram. Qual é o enredo aqui? Jó tem tudo, Jó tem uma vida equilibrada, uma vida próspera, Jó é modelo, o nome de Jó tem peso no mundo da sua época. Ele perde tudo o que ele tem, só sobra a saúde, a sua própria mulher,
questionando a existência de Deus. Essa é a história de Jó. Agora, eu queria que você olhasse para quem está perto de você, de um jeito bem paraense. Diga a essa pessoa: se aconteceu com Jó, imagina contigo, maninho. Diga para ele, hein? Será que pode acontecer com você? Se aconteceu com Jó, imagina com a gente. Imagina se nós estamos suscetíveis. Tomara que não, mas todos nós estamos suscetíveis a tudo isso aqui. Posso dizer algo para você de coração? Hein? Sim ou não? Vocês estão muito calados aqui hoje. Está todo mundo assim, né? Muito atencioso. Está dando para entender o que eu estou pregando nessa manhã? Ninguém tem a garantia que Deus vai livrar você o tempo todo dos seus problemas. É duro ouvir isso, né? Mas é a verdade. Escute, existem estações de prosperidade, que seu ano seja próspero em nome do Senhor Jesus. Existem estações de conquista, que você conquiste nesse novo ano em nome do Senhor Jesus. Existem estações onde tudo dá certo e nada chega à sua tenda, e aconteceu porque Deus te guardou, cuidou de você, mas nós não temos a garantia que Deus vai fazer isso o tempo todo. Porque tem o dia do sofrimento. Eu sabia que não ia ouvir nenhum amém nessa hora, né? Tem o dia da dor, tem o dia da perda, tem o dia do luto. Nós não temos garantia que não haverão temporadas de sofrimento, porque um dia o sofrimento vai chegar. Capítulo 1, versículo 20, por favor. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra. Capítulo 1, versículo 20. Qual é a última palavra que está escrita aí? E fez o quê? O que se espera de uma pessoa em luto? O que se espera de uma pessoa em sofrimento? É o que está nesse texto: raspar a cabeça, lançar-se em terra, doer, ficar chorando, se colocar no chão. Esse é o papel. Gente, tem dia para todas as coisas, inclusive tem dia para você chorar. Se hoje for dia de choro, então chore, baldeie, caia no chão, se quebrante perante o Senhor, mas não fique lá. O detalhe desse texto é: Jó ficou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra, mas no fim de tudo isso ele levantou as suas mãos e ele adorou a presença do Senhor. E é aqui que a história de Jó começa a virar nesse texto. O interessante, sabe o que é? É porque expressar luto é natural. Agora, adorar no meio do luto é algo que só eu e você conhecemos, é algo sobrenatural. Versículo 21 do capítulo 1, versículo 21 e 22. Jó disse, né? Versículo 20, volta para mim o versículo 20 para fazer sentido. Olha só: então se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Esses textos são textos conhecidos, que a gente fala muito. Aqui está o contexto, versículo 21 e 22. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você é capaz de dizer isso no dia do luto? Meus amigos, há um poder transformador quando duas expressões se unem: luto e adoração. Dia do choro e adoração. Dia da morte e a gente chora e sente a morte, mas no fim de tudo isso a gente levanta as mãos e diz: Senhor, minha vida é tua, está guardada nas tuas mãos, bendito seja o nome do Senhor. Quando essas duas coisas conseguem se encontrar, é aí que Deus revela quem realmente nós somos. Sabe por quê? Porque qualquer um pode dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Mas só quem tem o coração cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, pode dizer: bendito seja o nome do Senhor no meio de tudo isso. Às vezes, Deus não acalma a tempestade ao nosso redor, mas Deus acalma você no meio da tempestade. Às vezes Deus não tira o luto e a dor, mas Deus fortalece você para atravessar o luto, vencer do luto, sair do outro lado, adorando e dizendo: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, em breve se levantará. O Senhor deu, o Senhor tirou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor no meio de tudo isso que eu estou passando. Fantástico o que Jó nos ensina, o que Jó nos apresenta ao longo aqui desse texto, né? E o interessante é que Jó nem sabe por que tudo isso está acontecendo. Novamente,
Está acontecendo algo espiritualmente que se reverbera na terra e Jó não faz a mínima ideia. O livro de Jó é um livro com muitas perguntas. Eu, pessoalmente, quando leio o livro de Jó, faço algumas perguntas, né? E uma das perguntas que eu faço, por exemplo, quando a Bíblia diz que os anjos vieram, o diabo veio junto. Atenção para isso, né? E aí Deus pergunta para o diabo, olha a pergunta que Deus faz, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E ele responde para Deus. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Tem muita gente que acha que Satanás está no inferno, que Satanás está preso, que ele não está agindo nos dias de hoje. Um dia ele vai ser acorrentado, largado, vai ser lançado no lago de fogo, mas até lá ele continua solto e ele continua agindo sobre a terra. 1 Coríntios chama ele do rei, do príncipe desse mundo presente que nós estamos vivendo. E a gente tem uma imagem errada. O que Satanás faz sobre a terra? Atenção para isso. Não é a única coisa, mas esse texto é um texto muito revelador acerca do que ele faz. E a Bíblia não fala muito também acerca disso. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. De onde vens, para onde vai? A Bíblia diz, de rodear a terra e de passear por ela. O que Satanás faz enquanto ele está rodeando a terra e passeando por ela? Sabe o que ele faz? Ele fica observando gente. Observando a mim e a você, procurando brecha, estudando, procurando vulnerabilidade, fraqueza, ponto fraco para atacar. No Novo Testamento a Bíblia diz, ele é como um leão. Ele não vai atacar na hora errada, ele vai esperar uma brecha, um local onde ele sabe, eu vou atacar aqui porque aqui a probabilidade de eu acertar, derrubar, enfraquecer a fé dessa pessoa é maior. Então ele fica estudando a nossa fé para tentar atacar naquele local que vai derrubar você. Versículo 8, outra pergunta que eu tenho, que para mim sempre foi uma pergunta que eu acho difícil de descrever. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? É como se Deus dissesse, colocasse Satanás numa bandeja de prata. Deixa eu pegar uma bandeja de prata aqui rapidinho, e vou colocar essa aqui, tá? É como se Deus, o que parece nesse texto, é que Satanás chega perante Deus, e Deus entrega Jó numa bandeja de prata. Você está vendo meu servo Jó? E não é isso que a Bíblia está dizendo não, porque Satanás rodeava a terra fazendo o quê? Observando as pessoas. Então Deus já sabia que Satanás estava observando Jó, e ele disse para Jó, tu está observando meu servo Jó, né? Tu estás olhando ele, tu está vendo que ele é um homem reto, fiel a Deus, que se desvia do mal, tu está vendo que ele é um homem íntegro, um homem correto, assim como os olhos de Deus te observam nessa manhã e sabem exatamente quem você é. Tu está vendo só? Satanás já estava de olho em Jó e Deus já sabia o que estava acontecendo. Igualzinho a história de Pedro. Lembra Pedro, no Novo Testamento? Quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, Satanás está querendo se andar, está querendo te cortar como trigo, só que tem um detalhe, eu já sei e eu intercedi para que a tua fé não fosse abalada e tu não vais cair. Eu já sei o que está acontecendo. Deus já sabia o que estava acontecendo. Observastes bem o meu servo Jó, no meio de toda essa história, sabe? E a gente olha nesse texto, e eu já vou terminar, que Satanás, ele não faz tudo o que ele quer. Satanás está preso por uma coleira, ele está preso pela soberania de Deus, embora às vezes a gente questione Deus, por que a coleira é tão longa? Por que ele faz tudo o que ele quer, e às vezes parece que ele consegue desorganizar a nossa vida, mas Deus nunca solta a coleira, Deus segura e ele guarda a tua vida, porque ele nunca vai além daquilo que você possa suportar. O apóstolo Paulo disse isso. Capítulo 2, versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para se raspar-se com ele. Então a mulher foi a ele e disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Capítulo 2, versículo 10. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Tenho recebido o bom de Deus, e não receberia também o mal? Em tudo não pecou Jó com seus lábios. Sem saber de nada do que estava acontecendo. Você está pronto para continuar confiando em Deus, quando você não sabe o que está acontecendo? Você está pronto, bem baixinho o teclado, já vou terminar, para manter a sua fé firme e inabalável em Deus, quando você não entende tudo o que está acontecendo ao seu redor? Você está pronto para dizer, eu recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal também?
tendo certeza que o mesmo Deus que me deu o bem permitiu que o mal chegou, mas Ele é fiel para um dia devolver em dobro todo o bem que Ele colocou sobre a minha vida. Ah, pastor, cadê Deus no meio da minha situação? Posso dizer onde é que Deus está? Ele está trabalhando. Trabalhando. Lembra da história de Daniel? Daniel fez uma oração, nós vamos estudar isso agora. Daniel conclama um jejum, olha só. No momento que ele faz a oração do jejum, a Bíblia diz que a resposta veio de onde? Do céu. Aí o anjo sai do céu com a resposta de Daniel. Só que no meio do caminho, a Bíblia fala que o príncipe do reino da Pérsia, o que é isso? É uma entidade espiritual demoníaca, que parou a resposta no caminho. E a Bíblia diz que durante 21 dias, esse anjo teve que contender com o príncipe do reino da Pérsia, porque a resposta não chegava. Ele teve que chamar um arcanjo para liberar essa oração. No momento que liberou, a resposta chegou aonde Daniel estava. Escute, a resposta não chegou, mas Deus está trabalhando na hora certa, vai romper, vai se abrir. Mas você está pronto para aguentar até lá? Recebi o bem de Deus, não receberia também o mal? É o que Jó está dizendo, sofrendo, no meio da dificuldade, no meio da dor, sofrimento físico, capítulo 1 e 2, agora agonia mental, capítulo 3 para frente, as pessoas processando o problema de Jó. Vou terminar com isso, né? Porque o interessante aqui é a reação inicial que Jó tem. Agora os amigos de Jó aparecem. E você sempre está sendo observado quando passa por um momento de dificuldade, de dor. Escute isso. Você está sofrendo? Você está num momento de luto? Tem pessoas olhando para você. Tem pessoas olhando para você. Os amigos de Jó agora se aproximam de onde Jó estava. Capítulo 2, versículo 11. Ouvindo isso, coloca na tela aqui para mim, por favor, 2 e 11. 3 amigos de Jó ordenaram e juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Ou seja, estão fazendo algo nobre. Vamos lá, vamos consolar, vamos estar com o nosso amigo, vamos estar perto dele. Estava tudo certo até eles começarem a falar. Cuidado com o que sai na sua boca. Quando alguém está com o coração quebrado e em luto, esse coração é de cristal, esse coração é precioso. A melhor coisa que você pode fazer não é querer teorizar a dor dessa pessoa, explicar, fique tranquilo porque está com o Senhor no céu. Não, não, não. A melhor coisa que você pode fazer é bico calado, um bom abraço e um coração batendo, e só isso e nada mais. Nada mais. Quando alguém estiver sofrendo muito perto de... Pode aplaudir o nosso Deus. Só isso. Seja presente. Sabe? Quando alguém estiver sofrendo perto de você, a melhor coisa que você pode fazer é, esteja lá. Um abraço, só isso. Os amigos de Jó chegaram, e o interessante, versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, nenhum dizia uma palavra, pois viam que a dor dele era muito grande. Ou seja, não tentaram doutrinar, ensinar, corrigir, colocar Jó em algum lugar, nada disso. Mas o que a gente vai descobrir, volta aqui para mim, é que existem daqui para frente, né, do capítulo, 3 ao 31, 3 rodadas de fuzilamento, essa é a palavra certa, desses 3 amigos de Jó, questionando tudo e o porquê que Jó passou por esses problemas. E o texto, o tempo meu já é avançado, não vou demorar, mas, por exemplo, algumas coisas que esses amigos aqui disseram para Jó. Vamos lá, ele faz, sabe o que ele disse para Jó? Jó, isso está acontecendo porque tu é pecador. Isso está acontecendo porque tu pecaste, Deus está punindo os teus erros, Jó. Aí vem o outro, Bildade, consegue ser ainda mais viril do que o anterior, e ele diz: Jó, tu és um hipócrita. Teus filhos morreram porque teus filhos estavam em pecado, e a gente vai ver eles atacando Jó, e Jó já todo arrebentado, tendo que responder tudo isso. E aí termina Zofar, que é o terceiro, que estava lá o tempo todo dizendo para Jó: Jó, te arrepende, Jó, tu está indo na direção errada, tu estás indo contra Deus. Escute, quem tem amigo assim não precisa de inimigo em momento nenhum na vida. Não precisa. A única coisa que eles precisavam era estar lá
abraçar Jó, porque nem eles sabiam por que esse problema estava acontecendo. Só estar presente, abraçando, pertinho de Jó, nada mais, era só isso, já resolveria o problema. E eu termino, fique de pé comigo, vou liberar você daqui a pouco para a gente participar da ceia. Jó capítulo 19, versículo 23, se você puder abrir aí na sua Bíblia, o texto que nós lemos hoje na nossa ministração. Jó 19, 23, olha o que Jó diz, olha só o que Jó diz: quem me dera fossem escritas as minhas palavras. Graças a Deus foram escritas, porque nós estamos lendo hoje o livro de Jó. O que Jó declarou aqui aconteceu. Quem me dera fossem escritas as minhas palavras. Mal sabia ele que nós estaríamos lendo isso aqui hoje. Quem me dera fossem geradas em livro, como uma pena em ferro, em chumbo. Tudo isso Jó começa a dizer aqui, e acontece o que nós temos aqui. Mas sabe, a melhor parte do que está aqui nesse texto não é essa não. A melhor parte é o que está escrito, olha só, aqui nessa outra parte, onde Jó diz, no versículo 25, bota para mim o versículo 25, aqui rapidamente, versículo 25, vamos ler juntos esse versículo, bem forte, 1, 2, 3. Mais forte, declare e brade isso com toda a sua fé, porque eu sei... Na época dos patriarcas, uma das primeiras menções do Evangelho está aqui, ó. Jó está dizendo, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu estou numa dificuldade terrível, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive e em breve ele se levantará para reinar sobre as nações. Mais para frente, sabe o que ele diz? Mesmo que eu morra, e eu sei que eu vou morrer, meus olhos vão deixar de enxergar, mas eu vou ver ele com os meus próprios olhos, e o meu coração tem saudade desse dia. Nós lemos o texto. Jó está falando aqui profeticamente acerca de algo que ele nem tinha ideia. Moisés não havia aparecido, a lei não havia aparecido, não havia sido manifesto. A gente tem lá em Gênesis um pedacinho, onde a própria Bíblia diz, olha, vou colocar inimizade entre a mulher e ti, tu vais esmagar, tu vais ferir o calcanhar dele, mas tu vais esmagar a cabeça da serpente. A gente tem uma menção do Evangelho, mas aqui no livro de Jó, a gente tem uma das primeiras menções que existe do Evangelho. Jó cheio de fé. No meio da sua dificuldade, no meio da sua dor, no meio de tudo que ele passou, a gente começa a perceber que Deus começa a escrever uma história nova na vida de Jó. Vou pedir ao grupo de louvor que suba aqui comigo, e eu vou terminar com essa história. Eu sei que essa história é uma história difícil, porque a gente vai, no próximo capítulo, ver Deus agora falando o monólogo dele a Jó, e aí a gente começa a subir um pouco mais, e no final a gente vai ter a vitória total sobre a vida de Jó, ou seja, tudo que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro a ele. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E a gente vai ver esse texto. Mas eu termino com essa história. Essa madrugada, a gente chegou em casa, era meia-noite, né, hoje, de viagem. Acordei 5 da manhã para preparar essa lição. E aí eu fui ler uma história. E eu descobri uma história interessante. Bota a foto aqui para mim, é a história desse homem. Esse era um advogado da cidade de Chicago, Horatio Spafford. Se você quiser depois colocar na internet, descobrir a história dele, é linda a história dele. Esse homem fez uma viagem atravessando o oceano. Ele saiu da América até a Europa, juntamente com toda a sua família. Ele, sua esposa e seus filhos. Pertinho da Europa, houve uma tragédia. Aquele barco entrou numa tempestade, veio a pique, afundou. E faleceram no naufrágio a mulher e todos os seus filhos. Ele foi forçado a ir até a Europa, se recompor. No caminho de volta, voltando para casa, no local onde aconteceu a tragédia, o acidente, algumas semanas anteriores, o capitão falou no rádio, olha, algumas semanas atrás houve uma tempestade muito grande, e aqui nesse lugar morreram várias pessoas, e mal ele sabia que no convés do barco estava Horatio Spafford, e que a família dele todinha tinha morrido naquele acidente. Naquele momento, ele puxou uma caneta, e ele escreveu essa canção. Você conhece essa canção? Bota a letra aqui para mim, por favor. E que essa seja a minha oração e a sua oração nessa manhã. Passando pelo que Jó está passando. Passando pelo luto, pela dificuldade, pela dor. Passando por coisas que você não sabe explicar, não consegue explicar. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Olha, nessa manhã. Se paz a mais doce. Se dor a mais forte,
Você consegue ser feliz nessa manhã com Jesus? Capítulo 1 e 2, a gente vê o diabo ativamente acusando Jó, comparecendo perante Deus acerca de Jó. Depois disso, o diabo desaparece. Porque Deus foi capaz de provar para o diabo que existem pessoas aqui na terra que adoram a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar nas nossas mãos. Se a bênção veio, louvado seja o nome do Senhor. Se a dor veio, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive e em breve se levantará sobre as nações. Tem outra música que vem na minha cabeça agora. Vou pedir ao maestro que me acompanhe. Diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bota no tom certo aí, maestro, pra gente. Qual é o tom certo? Bota do início aí, eu quero cantar com você. Só igreja, só igreja. Minha fé. Alguém que porventura chegou aqui e você não tem todas as respostas. E nem você encontrou todas as respostas no que eu ministrei nessa manhã. Eu não vim aqui dar para você todas as respostas. Eu vim aqui apresentar para você Jesus. Há um lugar em Jesus onde todas as perguntas da nossa alma são respondidas. Só Ele pode responder. Só Ele pode responder. A dor, o luto, a decepção, a enfermidade, o sofrimento humano. E talvez você tenha chegado aqui decepcionado com a vida, com a fé. Nunca entregou a vida a Cristo, procurando respostas. E você sabe que você precisa de algo transformador e novo na sua vida. Note que eu não estou tentando aqui manipular seus sentimentos, explicar nada. Eu estou só dizendo, há um lugar em Jesus onde tudo isso é respondido. Quero convidar você a romper do seu lugar e vir aqui à frente. Quero orar com você. Você sabe quem você é. Você precisa de salvação, de vida eterna. Precisa de algo novo. Pode vir do jeito que você tiver. Pode vir com as suas lágrimas. Pode vir trazendo os cacos, o que sobrou da sua vida. Coloque aos pés do Senhor Jesus.
Diga: Senhor, eu sei que Tu vives e que em breve se levantará sobre a minha vida, Pai. Eu tenho colhido até agora tanta coisa boa, colhi o mal, mas eu tenho certeza que essa maré vai virar, Senhor, que eu verei novamente. Rompa do seu lugar e vem à frente, deixa eu orar com você. Você que precisa de reconciliação, salvação, vida eterna. Você que precisa depender de Jesus, vem em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se tiver alguém perto de você que às vezes tem dificuldade de romper com a multidão, tome na sua mão, venha com essa pessoa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode vir, tem mais gente, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pode vir, querido. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Dê a sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós te louvamos por vidas preciosas que chegaram aqui. Estende tuas mãos, entra nesses corações, faz morada nessa manhã, Pai. Nós declaramos agora que eles são felizes contigo, Senhor. Nós não temos todas as respostas fisicamente, humanamente, mas há um lugar em Ti, Jesus, onde todas as aflições da nossa alma são respondidas e supridas. Te revela a cada um deles, Pai, que eles possam ter a fé, a paciência que Jó teve para suportar a provação, a dor, e ver, Senhor, ao fim de tudo isso, a restituição e a vitória completa, Pai. Faz isso para nossa alegria e glória do Teu nome, assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus, amém e amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Tome seu assento, dê uma olhadinha rapidamente aqui na tela.